piano scicaretto, davvero saporito. Amiami l'ammazzaro, povero cieco mio, chi me da voce via, pari a grandi nudi, scicaretto di lume cuore, come io t'hai ascoltato. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Seja bem-vindo a mais um episódio do Divincast, podcast que fala da sua fé, que traz histórias que inspiram, que tocam os corações e que te aproximam de Deus. Esse é o nosso principal objetivo aqui. E hoje a gente vai conhecer o Frater Pedro Henrique, tem uma iniciativa muito linda na igreja e logo a gente vai descobrir como foi essa trajetória dele, a caminhada, o chamado. Fica ligado. Então se preparem, porque esse episódio a gente trouxe um tema muito legal, muitíssimo importante ser abordado, que é vocação, né? Seja muito bem-vindo, Frater Pedro. Estamos muito felizes de te receber aqui hoje. Fica à vontade, viu? Obrigado. E é uma alegria imensa de eu estar aqui, receber esse convite com muito carinho e vim logo correndo para cá, né? Espero que esta noite seja abençoada por Deus, né? O que a gente disser aqui possa tocar os corações também. Amém. Amém. Então, Frater Pedro, a gente queria saber, pra gente poder iniciar esse podcast, a gente queria saber como é que foi o seu início da caminhada na fé. Como é que você sentiu, quando você sentiu essa vontade de seguir a vida religiosa? Conta tudo, desde o início que a gente Desde o começo. quer ouvir. Então, primeiro eu nasci, apontei. Não, mas sobre o nascimento foi uma questão, meu nascimento é uma questão interessante, né? Agora falando sério, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou caçula, um tem 11 anos mais velho que o outro, 13 anos mais velho. Quando eu nasci, minha mãe tinha 37, meu pai 39 anos, e eu não fui esperado, né? Meus outros 2 irmãos foram esperados, planejados, aquela coisa. E quando o meu irmão Bruno nasceu, até o meu irmão do meio, a minha mãe era para ter feito laqueadura, né? Quando ela estava no parto, né? Os 3 foram cesáreas. E ela esqueceu de falar pro médico fazer a laqueadura, né? E foi, né? Meu irmão nasceu e ela falou que ela não voltaria para cirurgia, para o hospital, só para fazer a laqueadura, para abrir de novo, aquela coisa toda. E ficou assim. Então ela ficou uns 10 anos e alguns meses tomando anticoncepcional. E alguns meses antes de eu nascer, ela parou de tomar anticoncepcional, começou a tentar controlar o ciclo hormonal e tudo. Numa dessa deu errado o controle e tá aqui, né? O erro daqui o erro é um santo erro, né? Porque Deus tem os seus desígnios, né? Deus tem os seus planos, né? Se não fosse isso, eu não estaria aqui, né? Então, os planos de Deus, ele sabe o que faz, né? E depois, meus pais sempre foram muito católicos, sempre me levaram para a igreja, sempre foram para a igreja, sempre me incentivaram para tudo, né? Então eu tive aquela caminhada.
Eu falo assim, um pouco clichê, mas não é tão clichê, né. Fui coroinha, fiz catequese, depois de um certo tempo eu me achava muito grandinho pra estar no presbitério, né, pra estar servindo. Eu estava acho que com uns 13 anos, aí eu falei pra minha mãe que deixaria de ser coroinha. Ela falou: "Não, minha mãe é sempre muito braba, né, sempre" meu Deus, o que ela falava eu não contestava, né. E aí eu fiquei mais um tempo, aí um amigo meu veio e me chamou para um grupo de jovens que tinha na nossa comunidade, que eu até então não conhecia. Aí eu fiz a proposta pra ela, né, de deixar de ser coroinha, mas entrar no grupo de jovens, porque o medo dela era que eu largasse da igreja, né. Pra ela só a catequese não era o suficiente, ela sabia que muitas vezes só ir pra catequese não resolve muita coisa, né, não educa muito na fé. Aí eu entrei naquele grupo de jovens, lá da minha comunidade lá em Vilhena, comunidade São Francisco de Assis, e lá fui muito bem acolhido, muito bem recebido, enfim, me sentia muito em casa, me sentia muito bem lá. E os dias vão se passando, tudo. Aconteceu que daí eu fui convidado para ajudar ajudar no ministério de música do grupo de jovens. E eu nunca tinha cantado na igreja, só me chamaram, me convidaram, né. E eu fui. E, mas enfim, comecei a cantar, comecei a participar, comecei a entender mais o que que era a missa, as celebrações, comecei a pesquisar, a me aprofundar por conta própria mesmo, né, pesquisando mesmo o que que era a eucaristia, o que que era a missa, as partes da missa, o porquê cantar isso e não aquilo, né. E aí foi crescendo isso, e cada vez me aprofundando mais. Aí eu, na época, mais pro finalzinho, comecei a tocar violão. Minha mãe sempre quis ter um filho que tocava violão, que tocasse violão na igreja. Ela tentou com meus outros 2 irmãos, não deu certo. Tinha o Bruno, ele até começou um pouco, mas depois largou da igreja, se afastou um pouco e agora voltou, graças a Deus, né. Mas eu comecei a tocar na nossa comunidade lá, que era bem pequenininha, até hoje, assim, cabe umas 30 pessoas quando a igreja tá lotada. E me aprofundando cada vez mais e aprendendo e já tocando sozinho, né, não com um grupo, mas já sozinho. Então conduzindo, né, a música. Então o Frater ele é um grande ministro de música também, né, gente. É, mas como eu falei, né, aqui nos bastidores, só não me peço assim: "Toca alguma coisa aí", que do jeito que eu aprendi lá 6 anos atrás é o que eu toco hoje, assim, né, no meu jeito pacato, né, com o violãozinho parado, com a partitura ali na minha frente. E assim, falando de música, né, a gente sabe que a música ela tem um grande poder, assim, né, de conversão, né. Eu acredito que hoje eu só tô na igreja mesmo por causa que um dia eu fui ali, entrei no ministério, e isso que me fez, assim, sabe, crescer mais na minha fé, né. A música ela sempre me marcou muito. E, né, já falando sobre isso, como que a música ela te ajudou na sua aproximação com Deus? Como que, sim, entrar no ministério ali fez o Uhum. Bom, Deus tem uma forma singular e única de chamar, de atrair cada um, né. E comigo, dentre tantas coisas, como eu falei, coroinha, catequese, tudo sempre dentro da igreja. Mas a música foi o meio pelo qual Deus me deixou mais próximo dele, né, me deixou mais próximo dele. Como eu falei, ali aprendendo mais sobre a missa, sobre a eucaristia, sendo comunidade com a minha comunidade, participando mais, foi através da música, né. Se eu não tocasse, se eu não tivesse que cantar, talvez eu nem fosse tanto para a comunidade, para as missas, para as celebrações, né. Talvez eu estivesse um pouco mais distante. Mas já que eu tinha esse encargo, já que eu estava escalado, então eu me propunha a ir, né. Tinha que ir também, era um compromisso. E nisso Deus vai fazendo a sua ação, né. Deus vai agindo. Mesmo na obrigação, mesmo lá na escala, mesmo que você tem que ir aquele dia, de repente a gente tá com aquela indisposição, com aquele enjoo, a gente não quer ir, mas de repente a gente vai porque tem que ir, e lá se não tivesse o compromisso, né, e talvez. e lá tudo se transforma, né, lá Deus nos toca o nosso coração, Deus causa alguma coisa aqui, ele nos transforma de alguma forma, né, ele dá um jeito dele, ele dá um jeito Dá a dele. cutucada dele. Querendo ou não, no serviço ele sua mãe estava certa, né, o serviço ele prende na igreja. Você falou do grupo de jovens, quando você estava no grupo de jovens, assim, na própria nas celebrações, você sentia alguma inquietação, assim, quanto ao chamado, se pensava em alguma coisa, se não se identificava, como é que era
a tua convivência dentro do grupo de jovens, dentro das celebrações da igreja em si? Na verdade, Daniel, fui começar a pensar nisso no último ano do ensino médio, 2017. Eu falo assim, nunca namorei, né? Mas também não foi por um pouco por falta de tentar, é porque nunca deu certo mesmo. Também por não ser vocação, eu acredito, né? Porque eu acho que se fosse vocação, teria dado certo, eu estaria hoje namorando, casado, quem sabe, com filhos, né? Mas é questão de vocação. Mas falando sobre, agora um pouco mais sobre o chamado, no ensino médio eu estudei no IFRO, né? Fiz o curso técnico de edificações lá em Vilhena, né? Porque na época meus pais falaram, não, vai lá, faça um curso, quem sabe você faça engenharia civil, e o curso técnico edificações era o que abria as portas, né, também para engenharia civil. E eu comecei a fazer o curso, mas acabou ali que na metade do curso eu vi que não era aquilo, né? A gente vai estudando, vai vendo que não é aquilo. Mas eu continuei, né? Porque sabia que tinha que terminar o ensino médio também e que, querendo ou não, era um curso técnico, era um ensino muito bom, né? Proporcionado. E aí eu pensava, né, aquele discernimento vocacional no sentido mais de carreira, né? No qual curso fazer, ser médico, advogado, o quê, né? Aí hora eu pensava em fazer direito e, sei lá, ser um delegado federal, civil, alguma coisa na área. Outra hora eu pensava em ir para biológicas, sabe, ser um engenheiro bioquímico, ser um bioquímico, ser alguma coisa nesse ramo. Outra hora eu pensava em fazer engenharia elétrica, que foi algo que eu gostei bastante dentro ali, eu gostei bastante dentro do curso de edificações que teve também. Mas eu sempre estava inquieto, né? Eu nunca parava assim, não, é isso, né? É isso que eu quero pra mim, né? E depois eu via o meu irmão Bruno, que namorava, que tudo, e ele tinha esse sonho de ter uma família, né? De ter filhos, né? Ele via os amigos dele, às vezes mais velhos, com bebês, assim, né? Com filhos, e ele pegava aqueles bebês no colo e aí sonhava com aquilo, né? E eu olhava para aquilo e falava, tá bom, né? Por que que eu não gosto daquilo, assim, com aquele entusiasmo? Queria bem, né? Achava bonito e tal, mas, né? Joguilho lá. Tinha esse sonho. Aqui. Isso. E aí foi. Aí eu fiz o Enem em 2016, 2017. Aí em 2017 eu fiz o Enem, tirei uma nota lá até razoável, e eu tinha que escolher um curso, né? Daí eu falei, que curso que eu vou fazer, né? E naquele momento da minha vida, eu estava gostando mais de nutrição, e é algo que até hoje eu gosto, né? Pesquiso por conta, é algo que eu me interesso. E beleza, eu coloquei nutrição para o UFGD, né? A Federal de Dourados, Mato Grosso do Sul. Que lá era o único lugar também que eu poderia fazer a faculdade fora, tinha uns parentes dos meus pais que eu poderia morar lá também, né? E aí eu tava na lista de espera de uma vaga, eu tava em segundo, né? Então, pelo menos, eu ia ser chamado logo, talvez nem para o segundo período, né? Mas é aquilo, quanto mais os dias iam passando e eu ia olhando aquela fila de espera no SISU, o coração ia apertando. Ia passando o tempo e eu, não é isso, não é isso, não é isso que eu quero, mas, poxa, eu acho que se fosse isso eu estaria mais feliz, eu tô quase passando, vou estudar numa federal, vou fazer um curso que eu acho que eu quero, né? E foi passando o tempo, daí eu não lembro o dia exato, assim, tem gente que no chamado vocacional tem um momento, assim, que é tipo um insight, assim, que acontece, que às vezes tem uma graça do Espírito Santo que repousa, que não sei o quê, que recebe uma profecia, assim, muito enfática, muito pontual. E comigo não foi isso, ou eu me esqueci, ou a experiência foi, mas eu acho que não foi, pelo que eu me lembro. Mas teve algum momento ali de final de 2017, na fila de espera do SISU, eu falei: "Cara, não é isso que eu quero". A paixão bateu mais forte, né? Eu falei: "Não é isso. O que que é então?". Daí eu fui me dando conta, falei: "Não, tem que tomar essa decisão de entrar no telonário, tem que ser agora". Mas isso foi uma decisão do nada, assim, porque ao mesmo tempo tu sentia essa inquietação, assim, não tinha alguma influência, alguma coisa? Como que tu chegou nesse pensamento? Boa pergunta. Boa pergunta, Daniel, porque até então a minha mãe não forçava, meu pai não forçava, ninguém falou: "Nossa, tem que ser padre". Ninguém falava assim: "Não, Pedro vai ser padre, o Pedro", não. Foi algo Teve algum momento que, sei lá, eu senti uma coisa, o Espírito Santo, né, Fato. ele nos empurra, assim, sabe, nos dá aquele empurrão, né. Só que assim, do nada, nada é, né. Eu toda noite, mesmo rezando pouco no meu dia a dia, toda noite quando ia deitar a cabeça no travesseiro,
eu pedia para Deus me mostrar um caminho, né? Me orientar, me dar uma luz na questão mais vocacional, né? Eu pergunto, pedia para Deus, né, me mostrar uma pretendente, que se fosse ser da vontade dele, se essa fosse a minha vocação, ou me mostrar um outro caminho, Então partiu daí. entendeu? Só que quando eu pensava nesse outro caminho, eu não pensava em ser padre, eu não pensava em ser religioso, não pensava nada disso. Tipo assim, eu falava ou casar ou outro caminho, Deus. E, sabe, não caía a ficha, eu não tinha alguma coisa específica. Não é que eu falava assim, ou me casar ou ser padre, isso não estava muito bem definido na minha cabeça, né. Eu só falava um outro caminho, e falava assim: "Olha, a tua vontade é a melhor pra minha vida". E tá bom. E bem tranquilo, calmo, e não tinha pressa, né, tinha um pessoal lá da minha turma, um pessoal um pouco mais velho, que tinha essa ânsia de querer casar logo e não sei o quê. E eu bem tranquilo, né, fleumático, né, não sei se vocês sabem temperamento, mas eu na minha paciência, fleumático, esperando o tempo de Deus, né. E aí veio, né. Claro que veio, como eu disse, a custa ali no final de 2017 com um pouco, assim, daquela inquietação, daquela agitação, daquela ansiedade, né. Que eu estava sentindo e intuindo que eu ia fazer algo que eu não queria, né. Eu que não dou muita brecha pra minha intuição, mas naquele momento o coração estava saindo, assim, do peito, né. Porque eu estava poxa, era pra eu estar feliz, né, ir fazer uma faculdade, morar longe, e não estava contente com Uma isso. independência, né. É. Essa já é uma fase meio conturbada da vida de um jovem, né, da vida de um adolescente, né, imagina com essa possibilidade também, né. Se cara, E aí isso é só o começo, né, de tudo. Isso é só o começo. Tá bom, ser padre, mas tem tantas possibilidades, né, que pra quem não sabe são tantas congregações, institutos, são tantos carismas, são tantas espiritualidades, assim, são inúmeras possibilidades. Mas e como eu pensava em ser padre, eu procurei logo o meu pároco diocesano, né, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora lá em Vilhena, o padre Marcos lá, na época ele era pároco, hoje não está mais lá, e pedi pra conversar com ele, expliquei, né, que eu tinha esse desejo, essa vontade. Daí ele me acolheu e já me passou o contato do padre Assis, que até então era o padre, o reitor do seminário de Paraná, né, porque Vilhena pertence à diocese de Paraná. E aí eu comecei a conversar com ele, né, comecei a conversar para ir lá fazer uma visita, para participar dos encontros vocacionais, para discernir mais de perto lá com ele. Só que nesse entremeio também o tempo ia passando, ia conversando, eu ia vendo que não era ali o meu lugar. Sabe, porque quando a gente tem certeza da nossa vocação, quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, o nosso coração fala, né. E eu fui vendo também que não era ali. Assim, a minha vocação não era para ser um padre diocesano. Sim. O senhor pode explicar como funciona essas questões de diocesano? Uhum. Como é que funciona? Seriam divisões? Como é que é? Sim. Eu vou falar primeiro da minha decisão para ser um padre religioso, daí as coisas vão ficar mais claras um pouco. Beleza. Então assim, deu: "Tá bom, não ser um padre diocesano, mas tá, ser um padre religioso". E pra mim isso na época não estava muito claro também quais eram as diferenças, né. Mas eu sabia que o padre na minha lá em Vilhena tem os freis capuchinhos, né. E a maioria alguns são padres, se não a maioria. E eu, tá, ser padre religioso, né, seguindo uma ordem, uma congregação, uma espiritualidade. Mas os que eu conhecia, assim, mais a fundo eram eles, porque eu já tinha participado da outra paróquia lá em Vilhena. Mas daí eu fui vendo que não era pra lá também, eu não queria ser um franciscano, né. E aí eu fui na internet mesmo, é um pouco inusitado isso, porque geralmente alguns vocacionados, alguns religiosos, o contato que eles têm, o chamado que eles têm é direto com alguma congregação. Sim. Por exemplo, nós aqui deonianos, nós do Sagrado Coração, eu, o padre Magnus, de repente nosso testemunho toca os corações dos jovens, eles desejam ser como nós. Eles não sabem o que que é Sagrado Coração, espiritualidade, não sabem o que é ser um deoniano, mas alguma coisa ele toca e chama, e ele vai, e é a forma que Deus chama. Mas eu vi que eu não tinha, assim, alguém ali próximo de mim para que eu me inspirasse, né. Então eu fui na internet mesmo, né. Fui lá no Google, congregações religiosas no Brasil. Aí onde que eu fui ver a lista, né, das congregações? No Wikipedia. Ó.
Sério, parecia que eu estava fazendo um trabalho de ensino médio, assim, sabe, de escola. Tá bom, daí eu abri aquela lista, algumas congregações já tinham o link, né, do site oficial, outras não. Aí eu ia abrir uma nova aba e pesquisava congregação por congregação, ordem por ordem. Aí fui passando pelos dominicanos, pelos saletinos, pelos salesianos, pelos palutinos, pelos orionitas e alguns outros, alguns institutos. Fui passando pelo IVE, que é o Instituto do Verbo Encarnado. Fui passando pela Fraternidade São Pio X, algumas outras fraternidades sacerdotais, e nada. Eu li a espiritualidade, li o carisma. Deu, não gostei muito, vamos para a próxima. Lia, não gostei muito, vamos para a próxima. E fui indo, até que eu encontrei os eunianos. Só que primeiro, eu entrei no site dos eunianos, que é de uma outra província. Que no caso a gente tem a nossa divisão territorial no país, né? Separado entre estados, são 3 províncias aqui no país, com as suas outras divisões também. E aí eu entrei lá, não gostei muito. Mas e por coincidência, quando eu entrei no site da nossa província, que Rondônia pertence do sul também, quando eu entrei no site da nossa província, ali era sem brincadeira, não é querer puxar a sardinha pro nosso lado, não. Mas era o site mais bonito que eu encontrei. Um layout, assim, um design, sabe? E tinha todo um efeito. Eu ia baixando o scroll do mouse, assim, e ia aparecendo em efeito, assim, a foto do fundador da nossa congregação, o Padre Deon. E tinha uma frase dele que me marcou muito, assim, que o jovem que quer mudar o mundo não pode ter ideias tímidas. Essa é a mensagem dele, né? Aquilo veio no meu coração, assim, eu falei, é isso aqui. Nossa, que bonito. Ali eu tive a certeza, né? Porque eu estava procurando, estava buscando. E de repente aquilo, assim, sabe, me encantou, me chamou, assim, foi como um imã, sabe? Que aquilo me marcou de uma forma que eu não podia explicar. E aí tu pesquisou sobre isso e aí depois tu deu continuidade até chegar no seminário. Aí eu vi, falei, é aqui, né? Beleza, agora como que eu faço? Aí tinha lá, entre em contato conosco, no rodapé do site tinha os números, tinha o e-mail também, tinha número de celular, com WhatsApp, tudo. Isso final de 2017. Foi tudo muito rápido. Do que eu tô contando aqui, entre sair da fila de espera do SISU, conversar com meu pároco diocesano, pesquisar nos sites as congregações, as espiritualidades, ler tudo isso, foi questão assim de um mês. Porque eu já não tava mais aguentando, assim, não tomar aquela decisão, né? Foi muito rápido. Aí eu entrei em contato lá no número que tinha, falei com um tal de Frater também no sul, que pra mim Frater era o nome dele, tipo, era, sabe, era como se tivesse na RG dele, Frater, né? Frater é um quase padre. É o que tá estudando para ser padre. É, mais ou menos. É, dá pra entender sim. Eu tô perguntando, eu tô fazendo as perguntas aqui do que as pessoas têm mais dúvida. Mas que eu achava que Tata era frade. Achava que era a mesma coisa, não sabia que tinha uma diferença, assim, sabe? Sim. Deixa isso assim no off que daqui a pouco vocês me lembram. Vai chegar o momento, vai chegar o momento. Eu explico isso, explico também a diferença ali de congregação para padre diocesano. Mas eu falei com um tal de Frater, que pra mim Frater era o nome dele, né? Tivesse nascido peças os pais dele registrado, Frater na RG dele. A gente não sabe das coisas, né? E aí já tinha acontecido os encontros vocacionais em 2017. São 3 encontros por ano. Eu não participei de nenhum, né? E pra mim eu não sabia o que era encontro vocacional, eles chamavam de estágio vocacional. Pra mim estágio, eu não entendia nada, né? Pra mim que era só ligar e conversar um pouco e entrar. E eu tava louco assim pra já fazer alguma coisa, para não queria perder tempo na minha vida, né? Já queria entrar em 2018. Daí o frater Renato Vieira Lima, que hoje é padre, inclusive é o secretário provincial, ele falou: "Então, Pedro, vamos conversando e tal, não sei o quê, vamos, né? De vez em quando a gente se fala, vamos te acompanhando. Aí você faz os encontros vocacionais de 2018, se der certo de você fazer os encontros, para daí a gente ver se der certo você entrar na turma de 2019." Daí eu assim no celular, né? Tá bom, frater. Eu disse, beleza, né? Aqui tinha acabado de deixar o SISU Espera, nossa, foi uma loucura. Se não fosse aquilo, se fosse só uma, sabe, assim, uma loucura da minha cabeça, eu teria me arrependido, teria pedido um. E aí tá bom, eu me contentei com aquilo, né? Meus pais, eu falei com eles, já tinha falado antes, eles sabiam. Eles não que criaram bloqueios, não impuseram nenhuma resistência, nem nada. E eu fiquei. Aí, assim,
eu sabia que eu ia ter que fazer essas 3 viagens para o sul, né, porque os encontros são lá em Rio Negrinho, uma cidadezinha pequenininha ao norte de Santa Catarina. E são 3 finais de semana, né, os 3 encontros. Então eu achei melhor, assim, não procurar um emprego aquele ano, né, de carteira assinada nem nada, fiquei mais parado aquele ano ajudando minha mãe em casa, assim, fazendo o que dava pra fazer, fazendo um bico aqui, outro lá, assim, né, pra tirar tempo de qualidade pra ir pra esses encontros, né. Aí eram 3 finais de semana no ano, mais para o começo, mais para o meio e para o fim. Então, aí como na época lá meus pais estavam numa situação financeira não muito boa, eles não iam conseguir pagar as passagens, né, que mesmo de ônibus, eu fui de ônibus os 3 encontros, fui pra Santa Catarina. Mesmo de ônibus, eram 2 dias pra ir, 2 pra voltar, e a passagem dava mais de R$ 1.000 entre ida e volta, né. E eles estavam numa condição, assim, que não era tão boa. Aí eu consegui ir, graças lá a um programa que eu consegui do governo, que é o ID Jovem, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, que eu tinha bastante desconto, então passagem que eu pagava, tipo, caro, eu pagava só a taxa de embarque, assim, uma taxinha que era irrisória, né. Então, quando eu falo que Deus dá o seu jeito, ele dá. E quando a gente vai olhando pra trás e vai vendo a providência de Deus agindo, a gente não tem dúvidas, né. E mesmo nos nossos momentos, assim, de dúvidas, às vezes dúvidas vocacionais, de momentos, assim, de deserto espiritual, de noite escura, a gente começa Deus fala assim, né: "Olha pra trás", quando a gente não tem algo no momento ali, né. Deus fala: "Olha pra trás e vê o que eu já fiz na tua vida, né. Olha pra trás e vê o que você já percorreu". Aí você começa a remontar aquele quebra-cabeça que já estava ali na mesa montado, só que você deu um jeito de, na tua dúvida, nos teus problemas e pecados humanos, de desmanchar um pouco aquilo, né. Aí você remonta e vê que tá tudo certo, sabe. Tá tudo trilhado, falta só encaixar um pouco, Deus te dá as peças, né. Aí a prioridade é começar, né, é o que Deus quer na verdade. A reação da tua família, como é que foi em relação a essa tua decisão de seguir esse chamado, né, como é que foi? Você decidiu contar pra eles? Foi bem tranquilo, Daniel, bem tranquilo, assim, a postura deles, mesmo meus irmãos que, assim, não era muito de igreja, aquela coisa, não falaram nada, não fizeram piadinha nem nada, sempre respeitaram, apoiaram. Teve até uns 2 anos depois que eu estava no seminário, a minha mãe me falou: "Filho, a mãe tá muito contente com a tua vocação, com a tua decisão. Só que a mãe ficaria muito contente também se por acaso um dia você voltasse e dissesse que esse não é o teu caminho, e que você decidisse voltar pra casa e voltasse a tomar outra decisão". Então, assim, Nossa, o coração apertou agora, de mãe é mãe, né, cara? aquilo foi, assim, palavra de sabedoria, né. Porque acontece às vezes da mãe ou o pai, é mais a mãe, tá, é mais mulher que faz isso, de ser tanta vontade dela querer ter um filho padre, de querer ter uma vocação, um filho com uma vocação, assim, ou religioso, que às vezes pode ser que force um pouco a barra e não é muito aquilo que o filho quer. Uhum. E às vezes ele teria uma vocação lindíssima no matrimônio, formando uma família, e às vezes não é aquela vocação. E às vezes a mãe força, 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 o filho vai e vê que não é aquilo, e lá no seminário tem certeza absoluta que não é aquilo e fica com aquele receio de voltar. Ou se é o vocacionado, né, o rapaz que entrou e vê que não é aquilo, fica com aquele receio, porque quem tá lá, a família, mesmo o pessoal da comunidade, estão apostando todas as fichas, né. Quando volta de férias já chama de padre, já não sei o quê, é alegria, né. Nossa, vai ser padre, tá no primeiro ano de seminário, né, tá no começo de todo o discernimento. E minha mãe, quando ela falou isso, eu fiquei assim: "Tá bom". Ela, tipo assim, me acalmou, assim, sabe. Ela acho que não teria coisa melhor pra ela dizer naquele momento, né. Então todo mundo me apoiava, a comunidade mesmo. Quando eu voltava pra comunidade, o pessoal: "Não, é nosso padre, é o padre Pedro". E eu: "Calma gente, calma", né. Então só no primeiro ano no seminário, a gente fala que é o propedêutico, que significa introdução, é o começo do começo, né. Ainda é um ano de discernimento, é como se fosse um ano de estágio, pra você morar lá, pra você ter uma rotina mais ou menos mais ou menos, é que eu digo, pra você ver se você tá acostumado com a oração,
com o trabalho, com os estudos, para você ver se é aquilo. Tem muita gente que faz o primeiro ano e sai, e depois nos outros anos também, mas aquele ano é um ano fundamental de discernimento, né. Uhum. Tanto que é um ano, assim, sem compromisso. E você não sabe, o rapaz tá ali, não sabe se quer ser padre, não sabe se não quer, ele tá em dúvida vocacional, vai e faz esse primeiro ano, ou não precisa terminar um ano completo. Vai lá, vive 1, 2, 3 meses, a vivência lá vai te reafirmando se é ou se não é aquilo, né. Então tem 2 da minha turma que fizeram, que mesmo lá para o final do ano viram que não era aquilo, mas quiseram terminar o ano, porque é uma experiência muito boa de trabalho, de oração, de estudos, a gente tem uma base muito boa, né. Sim, é muito confortável, né, também. Eu tenho na verdade tem várias perguntas, né, mas pra gente chegar até elas eu queria que você voltasse a aquilo de o que que é um frater, exatamente, tá? Pode explicar pra gente? Posso explicar. Nas congregações religiosas, tem ali, diferentemente do padre diocesano, o padre diocesano ele, e aí eu já faço 2 em 1 aqui, explico a diferença e falo que é um frater. O padre diocesano, ele tem um estudo mais dirigido para ser padre de paróquia. Então ele faz a filosofia, a teologia, um ano de iniciação ali no começo também, é propedêutico, eles chamam, e talvez depois mais para o final, ou no meio entre filosofia e teologia, eles fazem um ano de estágio pastoral, que eles vão para uma paróquia, morar lá com o padre, acompanhar as pastorais, os movimentos, para ver também se é aquilo, para amadurecer a vocação também, né, e para ter uma maturidade maior na questão da vocação, para não ficar só nas faculdades, né, porque só a faculdade, que fica ali sentado estudando, não vai, colocar em prática mesmo a vocação, se é isso mesmo a vida pastoral, né. Então a vida do padre diocesano é essa, um estudo, né, uma formação mais direcionada para ser padre numa paróquia, Entendi. entendeu? Tá. Então ele vai estudar mais para aquilo. Eu quero ser padre, mas eu não penso em ser missionário. Então você tem uma vocação mais direcionada para ser um padre diocesano. Eu quero ser padre, mas eu não quero me distanciar muito da minha família, que mora aqui na minha diocese. Então você tem a vocação para ser padre diocesano. Mais ou menos assim. E o padre que é religioso, como o padre Magnus, como o padre que passou por aqui, padre Marquinhos, o padre Alceu, os padres que passaram por aqui, mas também, de repente, os padres que vocês conhecem, vocês que estão assistindo, os padres que são freis, franciscanos, dominicanos, de tantas congregações que às vezes têm um hábito religioso também, eles são, além de padres, eles têm todo um estudo anterior ao ser padre, a formação ao ministério sacerdotal, é uma formação toda dirigida à vida religiosa e consagrada. São outros anos de formação, outras etapas adicionais, se comparado com o padre diocesano. Então nós temos uma etapa que nós chamamos de postulantado, que é 1 ano, que eu fiz, que foi em Barretos, aí quando eu fui para São Paulo. Tem um ano que é o noviciado, é lá que daí vem o termo noviço e noviça, que as mulheres também têm, as que querem ser irmãs também têm o noviciado. O postulantado é uma etapa mais de formação mais humana, então ali se intensifica a formação humana, afetiva, então a gente vê várias abordagens psicológicas, a gente também é avaliado a todo momento, tem um mestre de postulantes que é um padre, que é o padre Nelberg, faz 2 anos que passei por lá, que ele é sensacional, incrível na formação, né. Então a todo momento ele tá te avaliando, tá te cobrando, às vezes é muito intensa a formação, dá assim, sabe, aquela coisa assim, aquela tensão. A gente tem terapia em grupo, a gente tem toda uma formação com outros padres que também são psicólogos, tem outros psicólogos que nos atendem que são fenomenais, são escolhidos a dedos. Então a gente tem todo essa abordagem, esse amparo humano do postulantado. Aí depois vem o noviciado, que é um tempo de espiritualidade e oração. Então a gente estava naquele momento intenso, aquela formação intensa, humana, assim, sabe? Mas de repente chega o noviciado, assim, agora você vai se acalmar e você vai simplesmente rezar. Tanto que às vezes no começo para se adaptar com essa diferença, tem alguns que entram em parafuso, né? Porque ali a gente vai aprendendo também o silêncio de Deus, a gente vai adentrando também no deserto espiritual que nos acomete, né? Quando a gente está agitado com tantas coisas e que de repente a gente vai simplesmente rezar. A gente não tem outra preocupação ali, a não ser o trabalho, a oração,
e a vivência comunitária também. Que vivência comunitária, por sinal, é outra dimensão da vida religiosa, né? Que não é uma dimensão assim que os diocesanos levam tanto em consideração. Por exemplo, nós moramos em comunidade, vocês vão ver religiosos sempre em comunidade, morando juntos, morando, por exemplo, os conventos, né, que tem os religiosos lá, são religiosos. Os diocesanos não moram em conventos, né? Então essas são as diferenças. Depois que nós temos um carisma e uma espiritualidade. Os diocesanos, o carisma e a espiritualidade é mais essa do bom pastor, do padre de paróquia que acolhe a ovelha perdida, que ministra os sacramentos, que batiza, que assiste aos matrimônios, que reza a missa. Essa é a espiritualidade deles, do bom pastor. E a nossa espiritualidade, ela já é também estudada como algo a mais, né? Nós temos toda uma regra de vida, um diretório espiritual escrito pelos nossos fundadores, né? Os religiosos têm isso. Tem uma ordem, se vocês sabem, tem a ordem de São Bento, né? Um livro antigo. Tem os escritos de São Francisco de Assis, que é o que os franciscanos procuram viver, né? E tá ali a regra de vida. O religioso tem uma regra de vida. Tem que viver assim, 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 assado. O diocesano não tem isso. Não que ele não tenha algo a viver, ele tem lá as diretrizes também. Mas é algo que para nós é levado mais em consideração. Não estou colocando aqui uma vocação uma acima da outra. Todas têm os seus, né? Mas cada um tem a sua vocação e o seu carisma, a espiritualidade a seguir, né? Então, E pode falar. vou falar agora. E o que fez te escolher que fez você escolher os deonianos, né, que mais tocou nesse carisma aí? Fala um pouco pra gente sobre a juventude deoniana que eu sou curiosa. Sim, sim. Ilen, como eu falo assim que eu caí um pouco de paraquedas se tratando de carisma e espiritualidade. Porque eu não sabia o que que era o carisma, a espiritualidade do Sagrado Coração. Não sabia, não era devoto, não fui por esse viés, não fui por esse caminho. Deus me chamou daquele jeito que eu expliquei, né, ali no site, com uma mensagem que o nosso fundador dirigia aos jovens, era aquilo que eu procurava, e depois eu fui aprendendo mais sobre essa espiritualidade do Sagrado Coração. Então, assim, eu falo que nesse cair de paraquedas que eu caí na nossa congregação, Deus me deu paraquedas e me jogou para onde eu deveria cair, né? Eu fui aprendendo ali sobre a espiritualidade, sobre o carisma, fui vendo o que que eram tantos pontos fundamentais para nós. Por exemplo, para nós eunianos, a reparação, a oblação, né, que são pontos muito fundamentais para nós. E que é reparar, né? Para nós isso é fundamental. Reparar o pecado, né? Reparar o coração de Jesus, que continua sofrendo e sofre por tantos pecados, por tantas pessoas que estão nem aí para Deus, que, sabe, tratam Deus de uma forma assim, que estão nem aí, que acham que Deus é indiferente muitas vezes às nossas vidas, né? Que acham que Deus tá lá e eu aqui, tá tudo bem, e que cometem pecados, e isso mancha a imagem que nós temos, a imagem e semelhança de Deus, né? Então, reparar é isso. E oblação também é essa oferta que nós fazemos das nossas vidas, das nossas obras, das nossas ações pastorais. Tudo é oferecer o coração de Deus, né? Como reparação. E claro que a gente está muito aquém ainda de fazer aquilo que a gente poderia, né? Mas a gente vai fazendo e o Espírito Santo vai dando a graça também, né? Então depois eu fui aprendendo sobre o coração de Jesus, que para nós deunianos não é a figura que demonstra isso, que é forte para nós, não é tanto a imagem do Sagrado Coração como nós temos, como o apostolado da oração tem, né? Também é, mas para nós ainda é mais forte o crucificado, né? Jesus que na cruz tá ali com o coração aberto e transpassado. Então, para nós eunianos, essa é a imagem mais evocadora, nosso fundador fala, né? Do coração que foi transpassado na cruz. Já estava morto, mas assim ainda ele deu mais, né? Depois da morte ainda, ele se doou mais, né? Quando tem o coração aberto pela lança. Ainda falando do teu chamado, aí com certeza, e do conceito de frater que a gente estava falando. Então, frater, ele é um padre religioso em formação. Eu falei e não expliquei ainda. É. Aí tá bom, daí, por exemplo, eu faço toda essa etapa, né? O primeiro ano propedêutico, aí depois os 3 anos da filosofia, são 4 anos, aí 1 ano de postulantado, 1 de noviciado, são 6 anos. Aí no noviciado, lá no noviciado você vai realmente discernir se você quer ser religioso, também, além de tudo.
E aí, se você tomar essa decisão, se o conselho te aprova, você professa os primeiros votos. Os votos de pobreza, castidade e obediência. Então foi o que eu professei agora, há pouco tempo, 2 de fevereiro. Lá em Jaraguá do Sul, onde eu estava lá no sul, em Santa Catarina. Então, quando a gente professa os primeiros votos, nós já somos religiosos. De primeiros votos, a gente fala. Aí cada congregação chama de uma forma. Os franciscanos e tantas outras congregações, institutos e ordens têm o costume de chamar de frei. Nós, leonianos, chamamos de frater. Mas tem os frades também, que também para os franciscanos, às vezes, eles têm o costume, às vezes, de chamar, quando são 2 ou mais freis, eles chamam de frades, muitas vezes também. Ou tem congregações que chamam só de irmão, e aí ali no inicial do nome coloca o I e o R, né, como irmão. Então, e cada congregação vai ter uma forma de chamar. Nós, leonianos, chamamos de frater, que fratello no italiano é irmão, né? Então chamamos de frater. Aí, por exemplo, os franciscanos, para a gente diferenciar bem, eles têm o costume que o frei, mesmo depois de ordenado, mesmo depois de padre, eles não chamam de padre, eles continuam chamando de frei. Aí muitos perguntam, o senhor frei é padre? Ele fala, não, eu sou só frei, não sou frei padre. E eles têm essa diferença. Para nós reunianos, não, nós somos frater, nós fazemos essa diferenciação. Quando nós temos os primeiros votos, depois quando nós somos ordenados, aí chamamos de padres mesmo, somos chamados de padres, né? Ainda tem aqueles que, depois de frater, eles não querem ser padres, querem continuar ali, sendo consagrado e religioso. Aí eles fazem os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência, e eles ficam como irmãos, aí eles são irmãos. Na nossa congregação ainda são poucos, antigamente era muito mais comum, mas ainda tem essa vocação também. Você quer se entregar a Deus, né, não quer se casar, quer se entregar a Deus de uma forma assim mais inteira, só que você não quer ser padre, você não tem aquilo assim como ser padre, aquilo brilhar os seus olhos, então você pode ser um irmão consagrado. É um leigo consagrado de fato, faz esses votos. Então, frater, retomando o assunto do seminário, eu queria saber como é que foi, como você chegou lá, como é que aconteceu, tipo, como é que funciona, sabe? Uhum. Então, para mim tudo era novidade, né? Primeiro porque eu sou rondoniense mesmo, né? Sou de Vilhena. E eu, pro sul, o mais pro sul que eu tinha ido era pro Paraná. Porque meus pais são paranaenses, eu tinha ido lá algumas vezes. Então aí eu fui a primeira vez para Santa Catarina, foi no encontro vocacional que teve lá. Aí eu tinha o costume de viajar de shorts, assim, né? Muito calor pra cá. E aí tá, eu fui no ônibus, né? Aqueles 2 dias dentro do ônibus, né, também pra ficar mais à vontade. Aí eu pisei em Santa Catarina, Rio Negrinho, tava 8 graus. Nossa Senhora. E eu tava de shorts. E não tinha blusa de frio por ali, né? Tinha só meu cobertorzinho ali do ônibus. E aquilo foi dando um frio, foi dando um frio. Aí o frater Renato, que quando ele veio, assim, ele foi me vendo, acho que ele já foi olhando, assim, da cabeça aos pés, assim, sabe? Tipo, quem que é esse louco? Quem que a gente foi acolher, né? O cara vem de short, maluco, né? Também é isso, né? Daí entrei numa Kombi branca. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô indo, né? Aí fui. Mas assim, todas as viagens que eu fiz, Lucas, eu ia assim, maravilhado, sabe? Eu ia dentro do ônibus, ia rezando o terço o dia inteiro. Eu tava assim, tipo, apaixonado por aquela decisão. Eu ia vendo, o Espírito Santo ia suscitando que era aquela minha vocação, né? Então eu ia sem medo, eu ia feliz, ia sentando gente ao meu lado, ia conversando, ia falando. Quando eu falava que ia pro seminário, a pessoa já me chamava de padre, já queriam se confessar. Tinha uma mulher que queria, falou assim, não, não, então eu tenho que falar os meus pecados. Eu falei, senhora, sei para. Eu falei, calma, senhora, eu não sou, eu tô indo pro seminário, eu não sou padre. Falou, não, não, mas eu vou falar meus pecados. Eu falei, tá, a senhora pode falar, se a senhora quiser abrir o coração. Mas eu não vou poder absolver, e a senhora vai continuar com esses pecados aí, tendo que falar pra um padre, tá bom? Dela, tá bom. Ela começou a falar, pensa, tá, sim. E eu ouvindo umas coisas cabulosas, assim, né? Mas tá bom. E aí eu cheguei lá, era muito frio, era bem diferente, é uma cidade de Santa Catarina, né? Tem as suas diferenças. Aí eu entrei, entrando assim naquele seminário, o seminário lá em Rio Negrinho, o seminário São José, é uma casona amarela, assim, um casarão antigo, muito bonito. Sabe aquelas casas de novela, assim, daquelas novelas antes da tarde da Globo?
Era tipo assim, aquele casarão antigo de 1900 e não sei o quê, e amarela, assim, imponente, bem bonita. E cada vez que eu ia entrando lá, ia vendo aqueles cômodos antigos daquela casa, eu ia ficando maravilhado. A capela mesmo, uma capela que eu nunca vi na minha vida, que eu não tinha presenciado aqui, as pinturas, as imagens, e eu me sentia muito em casa. Aí, como eu tinha falado antes, eu consegui a passagem mais barata por esse ID Jovem, só que tinha ônibus, o encontro vocacional era no final de semana, tinha ônibus, eu conseguia passagem para uma semana antes ou 2 semanas antes do encontro vocacional. Então eu conversava com eles lá, eles me autorizavam a ir com essa antecedência, eu ia e ficava 2 semanas antes do encontro, uma semana. Quando eu saía do encontro vocacional, ia embora uma semana depois, 2, porque era a passagem que eu conseguia, né. Naquele ônibus todo tinha 4 vagas, e 2 eram para os idosos e 2 eram para os jovens, e uma era meia passagem, a outra era inteira. Então era o que eu conseguia. E eu gostava mais, Lucas, não do encontro daquele final de semana, mas eu gostava mais do tempo que eu estava ali, além dos encontros, no seminário, porque era ali que eu via a rotina mesmo deles, dos seminaristas. Porque no encontro eles preparam todo o encontro e floreiam a coisa, deixam o encontro mais bonito, aquela coisa. Mas eu gostava mesmo da realidade, no dia a dia, Desencantou com o local, né? com o local. Fui vendo que era aquilo, Rotina. com a rotina. Os Muito bom. encontros tinham umas coisas ali que eram extraordinárias e que eu gostava mais do dia a dia mesmo deles. Nossa, mas a tua história é realmente longa, né? E pouco tempo de idade ainda, né? É longa, Então, assim, Tempo vivo. tem mais coisas. tem gente que é frater, né? E tem gente que é frato. Como é que é hoje pra você, Pedro? Renovar esse seu sim contra essa sua vocação? Então, eu vou responder isso também falando dos primeiros votos, né. Eu acabei de professar agora os primeiros votos. Isso. E eles são votos temporários, a gente fala. Então todo ano a gente tem que renovar. Tem um retiro de renovação dos votos, a gente faz, eu vou ter que ir lá para o sul para fazer, e a gente faz esse retiro, e em discernimento a gente decide ou não renovar, né, a gente tem essa possibilidade. Ou seja, se você não renova, você está dizendo que você não quer seguir mais essa vocação, né. Então a gente vai renovando a cada ano até realizar os votos perpétuos, que é lá no final da teologia, né. Ali você faz os votos perpétuos, você não precisa ficar mais renovando. Aí logo depois dos votos perpétuos tem a ordenação diaconal, você se torna um diácono, todo padre foi diácono por um tempo, né. É o diaconato transitório, a gente fala, e depois você recebe a ordenação presbiteral mesmo, já tendo os votos permanentes, né. Mas como você falou, Daniel, é um sim diário, né, que a gente tem que dar todos os dias. Que a gente tem muitas vezes as nossas dúvidas, as nossas inquietações, mas a gente nunca se esquece, eu nunca me esqueço que aquele que me chamou é fiel e nunca esqueço do meu chamado, né. Que todos nós temos os nossos desertos espirituais, as nossas noites escuras, as nossas dúvidas. Às vezes o humano fala mais alto e você dá mais ênfase para o teu lado humano e Sim. daí de repente você fala: "Calma, calma", né. A louca da casa, né, como diz Santa Teresa d'Ávila, né, que é o nosso lado humano que às vezes grita, fala muito alto. A gente tem que a todo momento nos colocar no eixo, colocar Deus no nosso centro e ver isso, né, o chamado, quem me chamou, qual que é a minha vocação, de repente para que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo, né. Querendo ou não, nós somos representantes de Deus, né, nós religiosos, padres, e é isso que o povo vê, né, e que espera. Então a gente tem que estar à altura também, né, pela oração, correspondendo ao nosso chamado. Pegando esse gancho, assim, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou, assim, nessa caminhada? Algum momento você já pensou em desistir? Já, já, algumas vezes, Algumas algumas tantas vezes, é. No começo, no primeiro ano do propedêutico, eu gosto de comparar, assim, com um casal também de namorados, né, que tudo é muito bonito, tudo é muito floreado, né, eles estão apaixonados, é chamego daqui, é chamego de lá, sei o quê, tudo é muita paixão, né. Sim. E depois o tempo vai passando, de repente vai passando o tempo e eles vão tendo que lidar com as diferenças, com os defeitos.
e de repente se casa, aí vem filhos, e às vezes o foco um pouco é o outro, e de repente eles acham que o amor esfriou, né? E às vezes não é isso, né? Às vezes é que o que passou foi a paixão, e a paixão, a igreja nos ensina, os santos nos ensinam, que ainda vem do desejo que vem da carne, né? Sim. E o amor não é uma paixão, é bem diferente, a gente sabe disso. O amor é uma decisão, né? Que a gente toma. Então, na filosofia tive muitas crises vocacionais, porque de repente a gente sai desse primeiro ano, assim, de muito floreio, de paixão vocacional, e a gente vai pra filosofia. E aí a gente estuda, e estuda, e estuda, e é muita filosofia, é razão, é racionalismo, é empirismo, é não sei o quê, são tantas escolas filosóficas, de repente a gente: "Opa, mas espera aí, eu não tô aqui pra isso". Sabe, eu não tô aqui pra estudar Parmênides, Heráclito, a aporia eleática, eu não tô aqui pra estudar, sabe, os eleáticos, os naturalistas pré-socráticos, não tô aqui pra estudar história da filosofia nem nada, né. E aí só que aí a gente vai nós temos nossos diretores espirituais que nos acompanham, e a gente vai vendo que essa é uma caminhada normal que a gente tem que fazer também, pra também aprender um pouco a ser racional, porque a fé tem muito de racional, né, a fé não é um sentimento. E ali a gente vai vendo que as crises também são boas, né, as crises vocacionais. Porque se não fossem elas, a gente não teria dúvida que nos levaria depois a uma certeza, depois, né. Sim. Sim. A crise que abençoada que muitas vezes nos levanta, né. Porque quem tem certeza, certeza de tudo, né. Que lindo. Então as crises também, quando a gente tá no fundo do poço, muitas vezes a gente tá ali com o nosso verdadeiro eu, né. E com Deus, principalmente, né. E ali a gente vê quem nós somos e pra onde nós devemos ir, o que devemos fazer, né. Nesse momento de desistência que tu teve, o que tu procurou fazer? Intensificar as orações, rezar mais e mais. Sim. Ô Frade, você me deixou curioso agora. Vocês que têm que estudar filosofia, vocês estudam toda a filosofia? Porque muitas partes da filosofia meio que não acreditam em Deus, né? Muitos pensadores, muitos filósofos, que têm que estudar todos eles. Sim, todos os filósofos. E como é que vocês administram? Então, justamente, agora agora, Lucas, você entendeu as minhas crises. Eu pensando aqui, porque a gente vai estudar Nietzsche, a gente vai estudar Sartre, a gente vai estudar Feuerbach, que é um filósofo, assim, totalmente ateísta, ele traz, enfim, toda uma filosofia contra Deus. E ali, primeiramente, a gente quer lutar contra aquilo, quer falar que aquele filósofo tá doido, que ele é um mal amado, que ele não é amado por Deus, que não foi amado pelos pais, a gente briga com os professores muitas vezes. E depois a gente vai fazendo um movimento de entender, claro que tem aqueles professores que querem nos empurrar aqueles autores, né. Mas a gente vai fazendo esse movimento de entender que mesmo esses professores assim, a gente vai passar por aquilo e a nossa fé é muito maior. E a gente vai aprendendo e tendo a maturidade de saber que a crítica à religião, na verdade, só nos torna mais religiosos. Porque daí quando a gente pega aquela crítica que aparentemente, inicialmente tem sentido, a gente fala: "Tá bom. Nossa, mas aquilo assim você quer falar, não, esse filósofo tá doido. Tá bom, vamos estudar e vamos refutar isso aqui". E é refutável, né, Sim. por outros tantos filósofos, enfim. E a gente vai vendo que a nossa fé vai ficando mais, assim, sólida, Sim, mais forte. mais forte, né. Por exemplo, um pão doce que ele tem ali aquele açúcar por fora, né. A nossa fé quando ela é um pouco infantil, a gente quer se alimentar daquele açúcar ali, daquela geleinha que tá por fora, a gente até joga o pão fora e pega aquela geleinha. E ela é mais saborosa inicialmente, mas ela não nutre, né. Ela não dá sustância, e é pouca geleia pra pão, né, pra aquele tanto de pão. E de repente você vai vendo que tem que comer o pão, ele pode ser não tão saboroso, apetitoso, mas é o que vai te dar sustância. Sim. E você vai aprendendo aquilo, e vai se acostumando. Então aquilo que não mata fortalece, Lucas. E de repente você vai vendo, chegou até o ponto de eu me interessar por aqueles autores que criticavam a fé, eu falei: "Não, vamos ler esse cara aqui". Vamos ver tudo que ele fala, né. Porque depois as pessoas que serão contra a religião, que vão lá criticar e não sei o que, vão utilizar desses autores também. Vão utilizar desses argumentos, e a gente tem que estar afiado também, né. Com certeza. É uma raiva que todo católico já passou. Eu já cansei de discutir com professor também. Eu também ia puxar nisso. Com um amigo meu, assim, direto. Aí quando o Nietzsche fala: "Deus já está superado",
né? Agora o homem é o super-homem, temos que largar a idade das trevas, e agora temos a idade da luz, né? Enfim, No caso dele é até mais difícil, porque ele é até difícil de entender, né? Pra falar sobre ele. os próprios leitores, estudiosos não entendem muito. Sim. Então a gente vai, infelizmente, encerrar esse episódio. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Meu Deus, eu falei só 15 minutos, não existe. E eu queria finalizar te perguntando qual o conselho que você deixa hoje para os jovens, um jovem que está afastado da igreja, que está em dúvida da vocação. Qual é o conselho que você dá com base na tua experiência, no teu conhecimento? O que eu diria para esse jovem é que Deus tem o melhor caminho para ele. Deus sabe de tudo. E não tem caminho fora da igreja, longe de Deus, que vai preencher o nosso coração. Não tem. A gente pode querer preencher com tanta coisa e a gente não vai ter o nosso coração preenchido com essas coisas, com aquilo que a gente acha que vai colocar no lugar de Deus. Deus tem um lugar único no coração e Ele nos fez e fez o nosso coração de tal forma que só Ele pode preencher nosso coração. O que eu diria é isso. Deus vai ser o único que vai dar um sentido real para a nossa vida, como Ele dá para as nossas vidas, como na minha história, na minha vocação até o momento, Ele já me deu, né, o sentido para minha vida, já preencheu o meu coração e vem preenchendo, né? Eu mesmo, quando eu, às vezes, sei lá, deslizo um pouco, deixo de fazer uma oração aqui e outra lá, eu vou sentindo que meu coração vai ficando vazio também, né? A gente vai entrando, às vezes, no ativismo, vai fazendo tantas coisas e Deus fica ali um pouco de lado e a gente vai ficando vazio. Sente a falta dele, né? Sente muita falta de Deus. Muito obrigada pela sua presença, com honra tê-la aqui, você conosco. E assim, foi um episódio muito enriquecedor, né? A gente precisa saber mais sobre as vocações, a gente precisa estar mais, principalmente os jovens, a juventude que está assistindo a gente. Muito obrigada pela sua participação. E assim a gente encerra o nosso Divincast, né, gente? Que Deus continue abençoando, fortalecendo, guiando os passos de vocês. E não se esqueça de que a cada sim, Deus escreve uma história nova na nossa vida, assim como Ele fez na vida do Frater Pedro. E acompanhe a gente nas redes sociais, fiquem ligados aí. E até o próximo episódio. Agora a gente vai cantar. Todo mundo. De novo. E o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Tchau. Show de bola! Abbiano scicaretu davvero saporito amiamila mazzaru povero cieco mio chi me da voce via pari a grandi nudi scicaretu di lume cori con